Fala aí, Nação Azul de boa, bom dia, boa tarde, boa noite, dando prosseguimento à reformulação do elenco do Cruzeiro para a temporada 22. Cruzeiro e Alan Ruschel não chegam a um acordo e a partir de agora cada um vai seguir o seu caminho. Felizmente, teve esse final feliz na minha opinião. O Alan Ruschel, que foi contratado junto à Chapecoense, segundo a diretoria do Cruzeiro, para resolver um problema que nós tínhamos na lateral esquerda. Entretanto, desde que o Matheus Pereira recebeu as oportunidades, vestiu a camisa e começou a jogar, esse problema deixou de existir, na minha opinião. Em alguns momentos ele esteve melhor, em outros ele esteve pior, acabou oscilando, principalmente depois daquela entrada criminosa que o senhor Jorge Henrique deu nele naquele jogo entre Cruzeiro e Náutico, e posteriormente também, talvez tendo se agravado a queda de rendimento devido ao Covid que ele acabou contraindo. Mas já recuperado, eu vejo que o Matheus Pereira é um cara de muito potencial, de muita personalidade, que é uma característica importante, ao meu ver, para um jogador de futebol. E mesmo nessa transição de sub-20 para profissional, eu não sinto que ele tenha tido assim alguma timidez, que tenha sentido a pressão, o peso da camisa em representar o Cruzeiro. Então eu particularmente deposito muitas minhas fichas no futebol do Matheus Pereira e fico feliz que o Alan Ruschel consiga seguir o seu caminho daqui para frente, tem uma história muito bonita e tudo mais, mas quando ele chegou no Cruzeiro já chegou falhando, tomando dribles bestas, bolas nas costas, enfim, que ele seja feliz onde quer que seja. E no próprio América, que é um time que tem também um elenco limitado como o Cruzeiro atualmente, ele não conseguiu ser um titular absoluto, né? Ele até começou jogando, mas depois foi para o banco. Então o resumo dessa passagem do Alan Ruschel pelo Cruzeiro e pelo América, por aqui foram apenas 6 jogos, logo se percebeu que ele não ia dar conta do recado, que bom. E no América foram 21 jogos na temporada passada, ajudando o América na sua melhor campanha de Brasileirão Série A, conseguindo aí a disputa da fase de grupos da Libertadores. Então Cruzeiro e Alan Ruschel vão seguir caminhos distintos e o jogador fica livre no mercado agora para conseguir um novo clube para jogar. E esse deve ser o mesmo futuro do zagueiro Ramon, que veio contratado junto ao Vitória, e lá atrás, quando ele veio, já começou os BO com relação à situação contratual, salário, se era alto, se não era. Enfim, o Ramon oscilou muito no Cruzeiro, teve... na verdade, a maior parte do tempo foi de um futebol fraco, mas ele conseguiu mostrar alguma consistência quando estava jogando ao lado do Manuel. Mas o Manuel, naquela oportunidade, ele estava comendo a bola, desarmando tudo, até bomba, e inclusive fazendo gol lá na frente. Então, talvez o alto nível apresentado pelo Manuel tenha feito o Ramon subir o nível do seu futebol também. Mas, num contexto geral, o Ramon é isso que a gente viu na última temporada. Um cara que não é bom e alto para tirar as bolas aéreas e que ainda assim não consegue ser o zagueiro mais rápido do mundo para acompanhar os atacantes de velocidade por baixo. Então, resumo, um jogador bem mediano que recebia um salário completamente absurdo no Cruzeiro, mas que está chegando num acordo para rescindir o contrato e o destino dele deve ser o Atlético Goianiense para a disputa da Série A. Não sei o que os caras lá de Goiânia estão na cabeça para tentar contratar o Ramon, mas que eles sejam felizes por lá com o querido Durval da Bahia. Que ele seja feliz, mas que não volte a vestir a camisa do Cruzeiro. Pelo menos é o que eu gostaria de ver, mas é o que tudo indica. Nos próximos dias aí, Cruzeiro anunciará a rescisão com o Ramon e, em consequência disso, irá registrar no BID também a rescisão de contrato dele, assim como a do Alan Ruschel, beleza? Especulação forte que começou a rolar ontem, que inclusive a gente repercutiu na nossa última live Passa a Régua, é com relação ao interesse do Cruzeiro no meia atacante, né, no ponta direita, Carlos Daniel Auski, que é um cara de 30 anos, jogador do River Plate e que na última temporada esteve por empréstimo no Talheres da Argentina e que provavelmente talvez tenha feito aí a sua melhor temporada em toda a sua carreira. Ele que é cria da base lá do Estudiantes da Argentina, teve empréstimo também pelo Lanús, pelo futebol argentino, ele defendeu uns 3, 4 clubes ali, mas na temporada 21 pelo Talheres, em 53 partidas, ele acabou marcando 11 gols e dando 5 assistências. Então são 16 participações em 53 jogos, aproximadamente a cada 3, 4 jogos ele participou diretamente de um gol. Então, para um cara de beirada de campo, são números interessantes, razoáveis, nada brilhante, nada que me faça brilhar os olhos e falar, nossa, esse cara vai ser titular absoluto do Cruzeiro e vai nos conduzir para a Série A. Eu não interpreto assim, até porque eu andei vendo lances, gols, participações dele.
e parece ser um cara com alguma qualidade, com algumas virtudes interessantes, entretanto longe de ser um craque e, por exemplo, longe de ser comparado a um Lucas Aureliano, por exemplo, que era um jogador que a gente criou bastante expectativa mais, né, 2 meses atrás, mas que para tirá-lo lá do Vélez precisaria de um investimento maior. E esse ponto, inclusive, pode ser algo que dificulte a negociação entre Cruzeiro e River Plate, porque o River Plate, desde que comprou o atleta, ele não conseguiu corresponder lá e vem emprestando ele temporada após temporada, e a ideia do time argentino que detém o passe dele é conseguir um empréstimo com uma compensação financeira. Inclusive, esse ponto da compensação financeira foi o que acabou, de certa forma, frustrando as negociações que haviam entre River e Internacional aqui do Brasil para a contratação do Carlos Daniel Auski, assim também como a negociação deles com o Vélez Sarsfield, também da Argentina, onde os dois clubes, Vélez e Inter, não se dispuseram a pagar essa compensação financeira para ter o empréstimo do jogador. E o River Plate deve estar tentando pegar alguma grana por ele nessa compensação financeira, porque o contrato do Carlos Daniel Auski e River Plate vai até o fim desse ano, até dezembro de 22. Então, nesse possível empréstimo que vai rolar entre Cruzeiro e River, ou River e qualquer outro clube, ao fim do contrato de empréstimo, o jogador não mais será do River Plate. Então eles devem estar tentando arrecadar uma última grana de alguma forma para tentar minimizar o prejuízo do investimento que eles fizeram lá atrás quando o tiraram do Independiente. Então a situação é essa: Carlos Daniel Auski, 30 anos de idade, ponta direita, 53 jogos pelo Talleres em 2021, 11 gols, 5 assistências. Esses são os números do meliante cabeça de bagre que o Cruzeiro está atrás no mercado aí, numa posição que pelo menos é de consenso entre Cruzeiro e torcida. As beiradas de campo nossas estão carecendo de bons jogadores. Temos poucas opções por ali. Bruno José, sim, já demonstrou ter potencial para ser um bom jogador. Vitor Leque está surgindo agora, bem recente. Na categoria de base ele era um centroavante. No time de cima está jogando como beirada de campo. E ainda assim conseguiu corresponder. Ayrton vai ser aproveitado? Não vai? Dizem que o salário dele é alto para que o Cruzeiro tem praticado nesse momento. Então são poucas opções que nós temos no elenco de cima. Temos também aí o recém-chegado Vagninho, que fez uma boa temporada pelo Curitiba, mas na minha opinião é uma aposta, é uma incógnita, então vamos ter que esperar para ver o que ele vai ser capaz de apresentar com a camisa do Cruzeiro. Então eu fico feliz que pelo menos haja um consenso entre Cruzeiro e torcida de que há a necessidade de contratar um cara mais qualificado para fazer a beirada de campo. E a gente fica na expectativa aí para saber se vai ser o Carlos Daniel Auski ou não. É um nome que para um contexto de Série B, na minha opinião, pode ser um nome interessante, não é aquele craque, não é aquela Brastemp, não é o cara que vai carregar o Cruzeiro rumo à Série A, mas eu entendo que principalmente devido ao nível de futebol apresentado na Série B e também pela carência do nosso elenco e em consequência disso, pelo fato do Cruzeiro não dispor de grana para contratar jogadores, eu acho que pode ser uma opção, né, de mercado interessante caso consigamos trazê-lo. Resta agora saber se as negociações vão andar ou não com esse pedido do River Plate por uma compensação financeira para tentar minimizar o prejuízo que eles tiveram lá atrás quando acabaram contratando o jogador. Então aguardemos os próximos capítulos da novela Daniel Auski, ou Carlos Daniel Auski, beleza, pessoal? Hoje, 9h30 da noite, tem Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa copinha, principal torneio das categorias de base do mundo. E o Cruzeiro vem forte, vamos enfrentar hoje o São Paulo, treinado aí pelo nosso querido cabeção Alex, ídolo do Cruzeiro, né, em seu início de carreira como treinador, vem fazendo um trabalho bem legal lá no São Paulo. E assim como o Cruzeiro, o São Paulo é um dos 3 times que estão invictos até então na competição. Cruzeiro, São Paulo e o Mirassol são os 3 times invictos. O Cruzeiro, nos números, vem muito bem, né, tendo sofrido apenas um gol, tendo marcado 17, se eu não estou enganado. Então uma campanha praticamente impecável do Cruzeiro, de muita consistência defensiva, de muita consistência coletiva também, mas nem tanto de criatividade ofensiva, apesar dos 17 gols já marcados até então. Vitor Roque balançou a rede pela primeira vez, um cara bastante promissor e de um potencial enorme. O Agil, que foi artilheiro no nosso time sub-20 no ano passado, também fez o seu primeiro gol pela competição.
E o Denis lá atrás que vem pegando até sinal de Wi-Fi. Muito bom goleiro, vem na crescente, demonstrando seu potencial. Então hoje, 9h30 da noite, transmissão pelo Sport TV 2, tem tudo para ser um baita jogo entre Cruzeiro e São Paulo, valendo classificação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E mais uma vez, adiantando aqui o que a gente havia comentado na live de ontem também, o Fábio está acertando a sua ida ao Fluminense, ele que esteve muito próximo de acertar com o América, mas acabou vendo no time carioca talvez um projeto melhor, mais promissor, talvez com mais possibilidade de brigar por título nessa temporada. E talvez um dos grandes trunfos para ter o Fred, para ter o, Deus me livre Fred, para ter o Fábio lá no Fluminense, talvez tenha sido a presença do Fred lá no Fluminense, do próprio William Bigode, do volante Hudson, do zagueiro Manuel e também do treinador Abel Braga, que são pessoas com quais o Fábio já trabalhou no Cruzeiro e devem ter facilitado o meio-campo para atraí-lo para ser o goleiro do time carioca, e por lá ele vai enfrentar a concorrência de dois goleiros, o Marcos Felipe, de 25 anos, e também o do Muriel, né, que é o irmão do goleiro Alisson aí, que joga no Liverpool da Inglaterra hoje. Então toda sorte do mundo para o Fábio lá no Fluminense, que ele seja feliz e continue pegando em bom nível, como ele vinha pegando no Cruzeiro, porque na minha humilde opinião, é o maior jogador que eu vi jogar com a camisa do Cruzeiro, para mim o maior ídolo, página virada, vida que segue, sucesso para o Fábio no Fluminense e mais ainda sucesso para o Cruzeiro nessa próxima Série B. Então é isso, pessoal, se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like para dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal e use os comentários aí embaixo do vídeo para expor a sua opinião, seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Tamo junto, vamos que vamos, é nóis!